Olá, vamos falar um pouquinho sobre os aliados, né? Aqui a gente tem o menu. Só um segundo. Ok. Aqui a gente tem o menu dos aliados. E aqui a gente consegue ver que aqui no meu, pelo menos, vários deles estão com essa bolinha vermelha. E isso é porque eu tô com algumas pedrinhas no inventário para usar aqui nessa aba Advanced, certo? Tô aqui com essas pedrinhas, mas quando eu guardo essas pedrinhas no banco, aqui no depósito, aí essa opçãozinha some, porque essa opção só fica disponível quando você tem as pedras suficientes para upar, certo? Mas enfim, como escolher ali os aliados de acordo com o que você deseja, né? Quando a gente vai olhar os aliados, a gente vê que eles têm as estrelinhas, né? Quanto mais básico o aliado, menos estrelas eles têm. E vocês podem ver que menos skills eles têm também. Esse daqui, por exemplo, só tem a skill passiva. O que significa? Que se eu colocar ele no centro, ele vai me dar esse atributo aqui, ó. Aumentar a defesa do meu personagem. E todos os aliados de 2 estrelas só possuem essa skill passiva. Tá vendo? Pode ser que tenha outra skill passiva, mas sempre apenas uma. Mas a princípio todos eles só dão essa defesa aí, certo? Quando a gente vai para os de 3 estrelas, eles também só possuem uma skill passiva. E os de 4 estrelas, que são esses azuis, possuem a skill Ultimate. A skill Ultimate, o que ela faz? Se você coloca o aliado no seu centro, o que é o centro? O centro é esse conjunto aqui, certo? Se você coloca um aliado que possui skill Ultimate no centro, a cada, acho que 1 minuto, vai aparecer um dos aliados que estão no centro e vai usar aquela skill. Então é bem interessante você colocar aliados ali no centro que possuem skills que vocês queiram usar, certo? Beleza, falei dos de 4 estrelas, que são aqueles azuis lá embaixo. Agora eu vou falar um pouco dos de 5 estrelas. Os de 5 estrelas já possuem a passiva e a ultimate, beleza? A passiva e a ultimate. A passiva. O que é a skill passiva? A skill passiva, ela é uma skill que só funciona para o aliado que está aqui no meio do seu centro, ok? Quando o aliado está aqui no meio, a skill passiva vai ser ativada. Por exemplo, essa minha aqui aumenta o meu critical damage em 15%. Ou seja, o meu atributo critical damage está aumentado aqui em 15% por conta daquele aliado. Se eu colocar um outro aliado aqui no centro, no lugar da Eri, se ele não for um aliado que é passivo e também dá critical damage, aqui ele vai abaixar 15%, certo? Então, sempre como escolher qual aliado que vai aqui no centro? Vai ser de acordo simplesmente com a passive, tá bom? A skill passive. Então, vocês vão ler a skill passiva de cada um dos aliados que vocês têm e vai escolher de acordo com isso. Ah, não, eu gosto mais de aliado, por exemplo, esse daqui. Aumenta o dano causado pelo seu personagem em 6%. Se você coloca ele no centro, seu personagem vai bater 6% a mais o tempo inteiro. Isso é bem interessante. Beleza. Os aliados de 6 estrelas, eles possuem as 4 skills. Por exemplo, cliquei aqui numa qualquer, a gente pode ver que ele tem Ultimate, Especial, Passive e Talent. A skill Passive, a gente já viu que é a skill que só ativa se você colocar ele no meio do centro, tá? A skill Ultimate
em qualquer aliado que está ali no seu squad, né, no seu centro, ele vai aparecer a cada 1 minuto e vai mandar a skill, beleza? E essa skill talent aqui, ela é uma melhoria dessa skill ultimate. Por exemplo, podemos ver aqui que nesse aliado aqui, Aquanono, a gente tem que a Nono ataca até 5 inimigos num raio de 4 metros do alvo, causando 63.177 de dano físico e aumentando o dano causado pelo personagem em 2,5% por 10 segundos. Beleza, é um aliado bem interessante, né? Ele, além de causar dano em área, vai aumentar o dano que o seu personagem causa por 10 segundos. E a ultimate dela, a talent, quer dizer. A talent vai aumentar em 57% o dano que o aliado causa, vai aumentar o critical damage em 20%, e se você upar esse talent pro nível 10, que está ali, ó, mais 10 unlock, certo? Se você upar ele pro nível 10, o dano da skill vai ser aumentado em 100%, o dano da skill dela, né? E a defesa do alvo vai ser reduzida em 10%. Olha que interessante. Então, a talent, ela é uma melhoria da skill ultimate, beleza? Então, sempre que você gostar de uma ultimate, provavelmente você também vai gostar de uma talent. Mas o meu aliado, ele possui esses bondes aqui. Vale a pena colocar no squad? Não vale, tá bom? Por quê? O que esses bondes vão fazer? Imagina que você coloca a Radiante Nono ali no squad, e depois você coloca essa bond Radiante Eri ali no squad. Ela vai aumentar em 4% o HP da Nono, beleza? O HP da Nono é esse aqui, vai aumentar em 4% isso. Tá, isso é bom? Pode ser bom, mas ela não vai aparecer lá e vai ficar lutando até o HP dela morrer. Tipo, acabar. Então, ela não tem necessidade de ter um HP. Vou aumentar o HP dela. Ela vai chegar lá, vai usar a skill e vai sumir. Entendeu? Ela vai dar um buff e vai sumir. Não faz sentido você querer aumentar o HP dela para ela resistir mais. Mas e se fosse o ataque? Também não faria tanto sentido, porque ela vai chegar, vai usar a skill e vai sumir. Ela não vai ficar lá batendo durante tanto tempo. Entendeu? O que mais? Mas o atributo dos aliados, a gente também ganha um pouco desses atributos. Ganha. Mas, o que você acha que é melhor? Imagina, a Nono ganha 4% de HP. E a gente herda 11% dos atributos dos aliados que a gente está usando, né? Então, a gente vai ganhar 11% de 4% a mais. Isso vai dar tipo aproximadamente 0,4% de HP do aliado, que já é pouco. E o que é melhor? Esse 0,4% de um HP que já é pouco, ou você ganhar uma skill, um buff que vai durar 10 segundos, que vai aumentar muito seu dano por 10 segundos. Entendeu? Então, vale muito mais a pena você focar de acordo com a skill e não com os bondes, tá bom? Os bondes aí são praticamente inúteis, beleza? O que mais? Os aliados, a gente tem alguns que são bem focados em dano. Olha só esse daqui, por exemplo. Causa dano em até 5 inimigos no raio de 5 metros em volta do alvo. E aumenta o P-ataque e M-ataque do personagem em 10%. E o Critical Rate em 10% por 10 segundos. Beleza, um aliado focado em dano. Aqui, eu já encontro um aliado, por exemplo, acho que é a Guardiã Eri. Olha só. A Eri temporariamente aumenta o Draconic Gene do personagem, que aumenta o AP Rate em 20% por 8 segundos e remove os efeitos de lentidão, certo?
Então, tem aliados que são focados muito em dano e tem aliados que são focados em outro aspecto. Por exemplo, essa daqui te dissipa, né? Tipo, ela tira os debuffs de velocidade. Tem também, por exemplo, aliados que vão dar cura, certo? A Eri canta uma música de Natal, restaurando o HP do personagem em 632.225, certo? E se a gente upa o talent, vai aumentar ainda mais a cura, vai aumentar a redução de dano que o personagem recebe por 6 segundos, e se colocar no mais 10 ali, vai aumentar a cura, e o excesso de cura será convertido num escudo, entendeu? Então, esse aliado por aqui ele é bem defensivo, beleza? Por exemplo, esse daqui, vamos lá, Luminous cria um Vortex no como é que chama? No submarino, né? Digamos assim, um Vortex submarino que a cada segundo atinge o inimigo num raio de 4 metros. E causa dano mágico. E também, após 2... Deixa eu entender se aquilo são 2 segundos. Mas é isso. Após 2 segundos, cria um Vortex que puxa o inimigo para o centro do Vortex, que dura 4 segundos esse Vortex. Então esse daqui já é um aliado que é de controle, digamos assim. Você usa isso e os aliados vão ficar sendo puxados sempre que aparecer esses furacões, beleza? E aí você pode ver que o talent dele é uma melhoria disso, tá vendo? Aumenta o dano causado em 60% e que você coloca no mais 10, vai aumentar o efeito de atração e aumenta a sua velocidade em 30% e reduz a velocidade do inimigo em 60%. Então faz com que o inimigo fique mais lento, certo? Vamos ver aqui se tem mais algo interessante. Quando eu digo interessante, todos eles são, tá bom? Todos os que são 6 estrelas, eles possuem skills muito boas. Mas alguns são focados em atributos ou coisas específicas. Por exemplo, normalmente o César, tanto esse César como os outros, eles são focados em defesa. Você pode ver ali que o César rapidamente atira balas de fogo, causando tanto de dano até 5 inimigos no raio de 5 metros, enquanto aumenta o dano físico do personagem e o dano mágico. Não, no caso aqui ele aumenta o dano, beleza. E se coloca ele no mais 10, vai aumentar o dano causado. Mas tem outros César, deixa eu ver aqui qual seria. Por exemplo, esse aqui eu vejo muita gente usando. Causa dano. Ele também cria um círculo que puxa os inimigos para dentro do círculo e reduz a velocidade dos inimigos. Ali, esse daqui também é focado em controle, parecido com aquele Luminous que eu tinha visto. Por exemplo, essa Boundary Enxi aqui, ela restaura a vida, né? Ela é uma aliada de cura, e não só sua, mas de quem estiver perto de você. Olha que interessante. E garante uma redução de dano de 10%. Às vezes, por exemplo, você não tem um personagem tão forte, mas se você consegue ter um aliado parecido com esse e está sempre jogando junto com alguém, o seu personagem vai estar curando aquela pessoa
e além disso vai estar reduzindo o dano que ela recebe. Então você consegue dar um bom suporte, né? Interessante. Um outro tipo de aliado que também é interessante quando a gente não tem um char tão forte é esse daqui, por exemplo. Olha o que faz. Winger vai summonar um enorme corvo, causando dano num raio de 5 metros, batendo em até 5 inimigos, causando 430 e tantos mil de dano. E também o inimigo recebe um dano extra de 10% por 10 segundos. Então, o inimigo atingido por essa skill vai receber 10% a mais de dano por 8 segundos, no caso, né? Eu falei errado. E aí, se coloca ele no mais 10, vai aumentar o dano da skill, vai aumentar os efeitos para 20%, e se colocar no mais 10, vai aumentar a redução de... Deixa eu ver. Bem, no caso vai melhorar ainda mais esse aumento de dano que o alvo vai receber. E, por exemplo, mas eu não tenho um personagem tão forte. Você está fazendo com que todo mundo que esteja batendo no alvo cause mais dano, entende? Então é muito interessante. A gente que é jogador free acaba, às vezes, não tendo tanto desempenho assim comparado com os casters, mas a gente consegue ampliar ainda mais o dano do coleguinha, né? Então vale muito a pena dar esse foco se você quiser ter uma build de suporte. Uma coisa que é interessante que eles colocaram há um tempo no Raja é essa possibilidade de criar builds. Você pode criar, por exemplo, uma build de cura, uma build de dano, e, por exemplo, eu posso criar aqui uma build de controle, né? E assim você pode usar uma configuração de acordo com o que você quer fazer, beleza? Ok. Eu falei aqui sobre os aliados e falei sobre as estrelinhas, né? Tipo, 2 estrelas, 3, 4, 5, 6. Aqui a gente tem o lance de roletar os aliados. Esse aqui é o banner desse mês, né? Vai ficar 3 semanas, chegou ontem. Hoje em dia esses banners especiais, eles são usados apenas com diamante, né? Esse item aqui, a gente não ganha dele, a gente só consegue comprar ele. Custa 180 cada, então um tiro de 10 custaria 1.800 diamantes. Aqui eu não tenho para mostrar, mas vou tentar aqui com um tiro só unitário e ver se eu tenho sorte. Não veio nada de bom. Um aliado 4 estrelas que eu já tinha, que ele só vira poção. E aqui tem os aliados padrões. Tem aqui o tiro com esse daqui que é o azulzinho, que a gente ganha na missão diária. E tem aqui o tiro dos dourados, né, que a gente usa o Secret Command. Secret Command era a forma mais comum de roletar aliado há um tempo atrás. A gente ganha isso daqui em alguns eventos, ganhava em CDQ e tudo mais, mas hoje em dia ele só serve para esse tipo de roleta aqui, né? Vou aqui jogar com 10 para mostrar. Beleza. Ganhei um aliado 5 estrelas e 9 aliados ali que não prestam, né? Mas esses 5 estrelas, mesmo eu tendo ele já repetido, quando eu desmonto ele, eu ganho as pedrinhas vermelhas. No caso aqui ganhei 10 pedras vermelhas porque ele era 5 estrelas. Se ele fosse 6 estrelas, ele valeria 50 pedras vermelhas. Beleza? E aí, por exemplo, eu tenho aqui essas pedras vermelhas e essas pedras amarelas. Quando a gente tem essas pedras no inventário, aparece aqui opções de poder upar o tier dos aliados, né? Como eu tinha falado. Mas não vale a pena sair upando, vou upar desse aqui, desse aqui, desse aqui, porque todos eles estão com bolinha vermelha notificação. Não faz isso, tá bom? Por quê? Porque é muito difícil de conseguir essas pedrinhas, né? E porque quando você encontrar um aliado que você quer muito upar, você vai precisar de muitas pedrinhas dessa. Por exemplo,
Aqui eu tenho 2 aqui que estão para upar. A Inxi, ela é a aliada de cura que eu falei, né? Que ela cura e causa escudo nos aliados. Mas eu tô focando agora nesse daqui. Deixa eu ver se eu consigo upar ele. Esse aqui é o novo Finger, né? Que veio no banner passado. O que ele faz? Ele bate nos inimigos, causando tanto de dano e diminuindo a defesa dos inimigos em 20% por 10 segundos. E a avançada dele, né, a skill upada dele, vai causar 50% a mais de dano e a redução de defesa do inimigo vai para 30% por 10 segundos. Então, pra gente que tem build de suporte, né, de aumentar o dano de quem estiver batendo no inimigo, é bem interessante. Então eu tô focando nela, mas vocês podem fazer a build que vocês quiserem, tá bom? Agora que vocês já entenderam como funciona, foquem nas skills, beleza? Nunca em questão de bond, esse aqui tem 6 estrelas, não importa se ele tem 6 estrelas e tem skill ruim, certo? E outra coisa, se você tem um aliado que é de crítico, outro que é de crítico, você foca no que é melhor, né? Ou então, se você quiser ter uma build toda de crítico, aí sim você pode, por exemplo, upar todos, né? Que aí você vai ter uma build toda de crítico e aí sempre que qualquer aliado aparecer vai estar aumentando o crítico. Mas, por exemplo, aqui eu gastei 90, né? Então, essas pedrinhas elas são muito preciosas, né? Tipo, para upar tanto o nível aqui do tier quanto a skill refine lá pro tier, pro nível 10 lá, gasta cerca de 600 pedras para cada aliado. Então, não gaste essas pedras com um aliado qualquer sem ter certeza que você quer upar ele, tá bom? E uma outra dica, aqui no Pawn Shop, você tem possibilidade de comprar essas pedrinhas vermelhas. 3 caixinhas dessa por semana. Cada caixinha custa 20 desse Piece of Info. E então, com 60 Piece of Info, você consegue comprar 15 pedrinhas vermelhas por semana. Beleza? Bem, é isso. Qualquer dúvida, manda aí.